E falando em Várzea Grande, o município completa hoje 158 anos de história em meio a uma série de desafios. A atual gestão municipal assumiu o comando da cidade com uma dívida de 94 milhões de reais, além de enfrentar diversos problemas estruturais. Entre eles, a persistente crise no abastecimento e na distribuição de água. Com o slogan de campanha Dar um Jeito na Água de Várzea Grande, a prefeita Flávia Moretti pretende, sim, enfrentar esse problema com a privatização do DAI, Departamento de Água e Esgoto, uma proposta que provoca debates e também divide opiniões. E é para falar sobre todos esses assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti. Boa tarde, prefeita. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia e parabéns aí pelos 158 anos de Várzea Grande. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Parabéns a Várzea Grande, está resistente, resistindo a todos os desafios nesses 158 anos do município. Prefeita, a senhora falou em desafios. O maior desafio, sem dúvida, é resolver o problema da água. Qual o compromisso que hoje a senhora renova com a população de Várzea Grande que não aguenta mais tanto sofrimento? Bom, é realmente um desafio. O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande é um órgão sucateado, é um órgão que nós pegamos sem infraestrutura, sem pessoal, sem equipes para fazer manutenção, sem peças para ser repostas. Então a gente pegou num caos. E o que a gente colocou de desafio nesses 4 meses e 15 dias de gestão? Eu falo 4 meses e 15 dias para poder dar uma virada aí, uma melhoria para o município de Várzea Grande. Os primeiros feitos que nós fizemos é entender como que estava sendo a distribuição da água no município. Que isso não tem um manualzinho no DAI. Você abre aqui, você fecha ali, abre aqui. Então nós temos que entender isso. Não era nem distribuição, né? Não, falta de distribuição. Nós temos bastante tratamento agora. Nós temos que fazer jus à gestão anterior e ao governo do estado que investiu na estação de tratamento de água. Mas o que adianta você tratar a água, captar a água, tratar e não distribuir, não entregar? Então nós temos regiões que são abastecidas por poços e as bombas dos poços com problema. Regiões que são abastecidas com dutoras, que aí tem que atravessar a cidade e aí a força da água perde e a bombeamento, a bomba é velha, estoura a bomba, não chega. Então, assim, são desafios. O que a nossa gestão, eu, Flávia e o Tião junto, anuímos para essa frente daqui até que venha a concessão privada. Nós vamos melhorar com a construção de algumas dutoras para encurtar o caminho da água da ETA para aquele determinado bairro. Colocar bombas novas, porque nós não temos essas bombas de bombeamentos, comprar novas bombas, isso tudo é um investimento em torno de 20 milhões. Conversando com o governador, ele pediu para que a gente elabore o projeto de engenharia, projeto sanitário, hidrossanitário, leve para ele as necessidades e aponte para a Cinfra e para ele, para que ele venha aportar e nos ajudar nesses próximos aí 90, 120 dias, para a gente poder ter essa obra já no município de Várzea Grande e paliativamente conseguir levar água com mais fluidez nas casas. E ainda tem a cooperativa que nós estamos contratando para fazer os reparos dos vazamentos, tudo para poder ter esse reparo que é necessário também. Prefeita, reitero os parabéns à Várzea Grande, né? Assim como o Lúcio já desejou, que a cidade só prospere, mas há muitos problemas sim para enfrentar. E aí pergunto para a senhora, né? Ontem nós recebemos aqui o vereador que é correligionário da senhora do PL, Bruno Rios, ele até mencionou que, na opinião dele, a melhor alternativa seria uma intervenção do governo, porque o DAI não tem solução, não tem dinheiro e enumerou uma série de questões. Mas parece que a senhora já conversou com o governador, certo? E ele se comprometeu, então, a ajudar a Várzea Grande sem necessidade de intervenção. Aí eu lhe pergunto,
está descartada essa proposta do vereador? E também, qual que vai ser assim, o primeiro bairro atendido, algo assim que é a prioridade em primeiro lugar? Só para o Várzea Grande já saber e ficar tranquilo. Olha, nós estamos trabalhando com o DAR, nós estamos trabalhando várias frentes. Então, tendo recurso para a gente começar a mexer. O primeiro é o Paiaguás, que nós já vamos fazer uma adutora com esse recurso que veio. Nós já vamos preparar uma adutora pela Filinto Milha para abastecer o bairro com mais continuidade, Isso na parte alta. Tem já nessa obra que nós já lançamos. Lá no Paiaguás vai entrar recapeamento, infraestrutura e o Departamento de Água e Esgoto, e depois vai vir ainda o comercial fazendo todo o levantamento para hidrometrar o bairro. Então, nós temos várias frentes lá no Paiaguás, que é obras, água, e depois ainda vem o serviço público com sinalização, pintura, meio-fio e a limpeza do bairro também fazer a melhoria. Tudo isso. Então, nós temos 3 frentes de obras lá dentro do Paiaguás. Mas, fora o Paiaguás, nós queremos mexer com a adutora para fazer uma interligação da ETA do Pari com o Morro do Urubu, ampliar a queda para poder abastecer melhor a região do centro, mais populosa, e Cristo Rei, para poder descer por gravidade e colocar os bombeamentos para bombear para a água chegar mais rápido na parte mais baixa ali do município. E sem intervenção. Isso não é intervenção, e sem intervenção. Não existe por que ter intervenção se o governo do estado acredita na gestão da Flávia, acredita na gestão da prefeitura, do executivo da prefeitura. E o Mauro Mendes está vendo que nós estamos querendo trabalhar. Então, assim, trabalhar, lógico que nós não temos recursos próprios. Nós não temos recursos próprios. Tem uma e aí é por isso né? que nós estamos pedindo ajuda, tanto para o governo como para os parlamentares. Pedindo porque nós precisamos de recurso. E nesse ponto, assim, não existe por que ter intervenção. Existe o governo ajudar com recurso dentro do município para que a gente possa trabalhar. Prefeito, a senhora falava aí do bairro Paiaguás, do trabalho que será feito lá. Num aspecto geral, na infraestrutura da cidade, como é que a prefeitura vai agir para resolver esse problema aí onde a maioria, né, dos bairros tem um pouquinho de asfalto no meio de uma imensidão de buracos? Então, Lúcio, nós vamos o serviços públicos com obras, nós vamos ter que traçar um plano de ação no município. Foi escolhido o Paiaguás porque o recurso já estava vinculado a ele. Tem muito isso também, né? O deputado escolhe a emenda que é aquele bairro. Fulano que é escolhe aquele bairro. Então, assim, a gente tem que ir indo traçando com os deputados, com o senador, com o próprio governo, aonde vai ser atingido. Mas as prioridades minhas dentro do município de Várzea Grande é fazer um plano de ação por regionalização. Porque aí eu já regionalizo, faço aquela ação naquele bairro. Agora, prefeito... Só que também depende de recursos, né, Lúcio? Então, prefeito, a gente vai fazendo de acordo com o que vai vindo. Prefeito, agora vai ter asfalto num bairro sem fazer drenagem? Não. Vai continuar isso ainda lá ou não? Não. Se for fazer o asfalto, tem que fazer o serviço bem feito. Tem que fazer o serviço completo. Não somente a drenagem, mas verificar a galeria de água pluvial, galeria para deixar a rede de esgoto, a rede de água também, verificar como que está a rede, verificar se for necessário arrumar a rede. Por isso que às vezes vai ser um custo maior. Entendeu? Aí é barato você jogar o asfalto e deixar, mas não resolve os outros problemas. Então nós temos que fazer planejado para executar. Eu prefiro planejar, fazer a coisa bem feita do que não fazer. Agora, os novos loteamentos vão surgir, esse sim a prefeitura vai fiscalizar. Vai fiscalizar para fazer a coisa com qualidade. E não é fiscalizar na entrega da obra, é fiscalizar na execução da obra. Prefeito, um outro problema que foi até noticiado aqui nos nossos telejornais, Jornal do Meio-Dia, foi a irregularidade da coleta de lixo em mais de 30 bairros, inclusive o Paiaguás, Costa Verde, dentre outros. E aí, a Prefeitura notificou por meio da Secretaria, né, de Serviços, Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, a alocar. Já foi regularizado e é interessante que essa empresa também tem feito a mesma coisa aqui em Cuiabá. Olha,
A questão da coleta de lixo é uma questão tão estrutural que não é só a empresa que coleta, é aonde se deposita. Nós fizemos várias rodadas de conversa com a Locar, com a empresa, e nós pedimos, eles já começaram com novos caminhões de lixo, novos caminhões, a Locar. Nós vimos uma situação bem crítica da Locar, da distância para entrega, para depósito do lixo, que é em Cuiabá. Então, o aumento desse tráfego de transbordo do lixo é muito grande. Então, nós precisamos estruturar. E a coleta de lixo, eu pretendo startar a concessão privada do resíduo sólido de forma completa, mas temos que terminar e verificar como que vai ficar o aterro sanitário em Várzea Grande. Mas ela regularizou a coleta e, inclusive, já está com um calendário que começa a vigorar a partir dessa... Já está vigorando, mas eu vou divulgar a partir da semana que vem um calendário da onde passa, que horário que passa, no bairro que passa, para que o cidadão de Várzea Grande deposite o lixo somente no dia que vai passar na porta da sua casa. Somente no período que vai passar na porta da sua casa. Se vai passar à noite, você não põe o lixo de manhã, você põe o lixo à noite. Se vai passar de manhã, você não vai colocar o lixo à noite, você vai colocar de manhã. Então, nós vamos divulgar amplamente esse calendário para os presidentes de bairro, para os grupos de WhatsApp, para que a população tenha esse conhecimento. Prefeita, tem uma pergunta aí de um funcionário público, parece. Amém. Bom dia. Gostaria de saber sobre o RGA, que foi promessa da senhora. A senhora vai cumprir? Nós fizemos o RGA. Olha, eu dei a periculosidade dos guardas municipais, porque eu estava tendo decisões judiciais e isso haveria mais prejuízo por decisão, porque você movimenta uma máquina da Procuradoria. Já demos a periculosidade aos guardas. E o RGA da Educação já fizemos. E o RGA dos Servidores Gerais agora, a Secretaria de Planejamento e Finanças já está fazendo impacto para que a gente já possa sentar com os servidores e conversar como que nós vamos começar a pagar tantos atrasados de 2025. Tem mais uma pergunta que chegou para a gente do nosso telespectador. Olha só, boa tarde, Lúcio, Camila. Aqui é o Márcio, do bairro Serra Dourada de Várzea Grande. Quero saber da prefeita como ela está pensando em resolver a situação da água, né? Assunto recorrente aí. Segundo, sendo que os antigos, né, gestores nunca fizeram e hoje os mesmos criticam. Às vezes eles esqueceram do que eles não fizeram, né, prefeito? Pois é. Ou Deve fingem, ser, né? Ou É Deve ser, né? amnésia. É amnésia. Seletiva, né? Memória seletiva. Memória seletiva. Olha, resolver o problema da água é o que eu te falei. Primeiro, a promessa minha na campanha foi a concessão privada do DAI. Isso é um processo de estudo, de leis, licitatório que vai correr. Segundo momento é o que eu expliquei aqui, que nós estamos com uma cooperativa para arrumar e ainda também buscando recurso para sanar essas deficiências de distribuição de água, de bombeamento, de motores, de dutoras, de reservação. Tudo isso a gente está trabalhando. Prefeita, e a relação política lá em Várzea Grande? Tudo em paz com o vice Tião da Zaeli e com a Câmara, hein? Não, com a Câmara de Várzea Grande, como vice. é que anda a relação? Não, com o vice a senhora já citou aqui, está tudo em paz. E com a Câmara de Várzea Grande? Também está em paz, estou formando a base. Nem Jesus agradou a todos nessa terra. Não sou eu que vou ter que agradar a todos. Quem não gosta, não gosta. Quem não quer, não quer. Mas eu estou formando a minha base, eu estou atendendo os vereadores, a gente está conversando, eles estavam muito bravos por causa da história do DAI, mostramos para ele os problemas crônicos do DAI, que precisa de dinheiro, precisa de orçamento. Mas a senhora tem procurado o diálogo com eles? Sim, atendo o vereador todos os dias, meu gabinete é porta aberta. Chegou lá... Quero falar com a prefeita? Entra. Mas, prefeita, se a senhora for lá na Câmara, daqui uns dias, será que a senhora vai poder entrar de celular? Ou não? De lapela, né? Filmando, né? Bom, o problema é esse. Eu vou cumprir a lei que eles determinaram, né? Vou cumprir a lei que eles aprovaram. Mas, assim, eu vou... eu entendo, Lúcio, vocês são jornalistas, eu entendo o porquê que alguns vereadores fizeram essa propositura na Câmara, questiono alguns pontos,
Mas eu entendo também que é uma decisão deles, porque a casa é deles, é dos vereadores. Prefeito, olha só, chegou mais uma mensagem aqui, um Vamos tom lá. de reclamação sobre a coleta do lixo, que a gente estava falando ontem. A Ivanilde Biasotto falando que no bairro Costa Verde não está passando o caminhão do lixo, já tem 2 semanas. E aí, regularizou ou não? Olha, para mim tinha regularizado, tá? Então, assim, Denúncia o que eu aí, falo pra assim, ser essas apurado. denúncias de não coleta de lixo, para a gente ter uma formalidade legal, até para fim de notificação da empresa, eu preciso que o cidadão faz pela ouvidoria do município, que eu acredito que, aí eu não sei o número de cor, mas no site da prefeitura tem, tanto por e-mail como por telefone, a ouvidoria do município, que aí vai lá colocar o nome a rua, que não passou o caminhão, a coleta. A empresa elencou para mim que vai colocar um GPS nos caminhões para que a gente possa verificar pelo sistema, inclusive eu verificar no sistema pela mão aonde o caminhão passou e não passou. E a preocupação aí é o seguinte, esse bairro Costa Verde, ele não é periferia Não, de Várzea Grande, ele é centro. quase central. Não era para não ter a coleta. Então eu preciso saber qual é a rua que não passou e que hora que estava vindo a coleta, porque assim, realmente nós temos que saber e como que não passou. Então assim, eu vou pedir para a telespectadora aí fazer a reclamação pelo site da ouvidoria para que fique um documento formal e eu possa abrir o processo e notificar a empresa para verificar como que foi a coleta ou não foi, né? Ou não foi. aconteceu. Prefeita, só para a gente encerrar aí, ó, tem, olha assim, olha, a relação O de ônibus. reclamação é grande, hein? Olha aí, Lúcia e Camila, boa tarde, parabéns, Várzea Grande, o nome da pessoa é Vando, mora no Ouro Verde, Aí ele diz que lá não tem ponto de ônibus, como pedir aí para a prefeita? Água também, buracos, não tem galeria de águas pluviais, nem esgoto. Pois é, Vando, nós estamos aqui falando dos problemas estruturais de Várzea Grande. Ponto de ônibus, um contrato obsoleto, que a gente tem que verificou que não tem uma responsabilidade da empresa, nós temos que correr atrás sobre isso e criando as outras alternativas, o município está criando as outras alternativas para a melhoria dos pontos de ônibus. Galerias pluviais não tem, é estrutural, e é o que eu falei agora para o Lúcio, nós vamos correr atrás de recursos para que a gente recupere a nossa infraestrutura de Várzea Grande. É uma questão de tempo, de demanda, porque dinheiro, se a gente vai recuperar buracos, a gente tem que fazer a galeria pluvial, fica mais caro. Então nós temos que levantar recursos, fazer o projeto do bairro e fazer a coisa certa para não ter que refazer, que é o que nós estamos hoje fazendo no Paiaguás e com certeza chegará aí no Ouro Verde. Prefeito, obrigado pela presença aqui no Jornal do Meio-Dia. Novamente, parabéns aí à cidade de Várzea Grande e a gente vai ficar torcendo para que aqueles que deixaram a população com a torneira seca não façam um cabo de guerra com a prefeita Flávia Moretti e o vice Tião das Aéreas. Amém, vamos torcer. Pelo contrário, né, que contribuam agora para solucionar esse problema o quanto antes, né, prefeita? Parabéns, Várzea Grande, boa sorte aí à frente da gestão. Boa Preciso. tarde, né? E um bom trabalho, excelente trabalho.